a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 5º episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente os atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e mais voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Paola e serei a sua host para hoje, lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre o basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA, cujos playoffs acabaram de começar, inclusive. E temos 2 lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo, lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter, além de ter um cupom na nossa lojinha da Watson, onde tem camisa, caneca, moletom, tudo muito lindo. Então, vai lá dar uma olhada. E, como sempre, como de praxe, eu estou aqui com a minha companheira, minha co-host, a minha parceira, como chamar, não sei, dona do zoológico. Olá, Carol. Tudo bem? Gravando num dia diferente hoje? Como você está, Paola? Estamos gravando numa tarde de sábado. Eu não sei como é que tá o clima aí, mas aqui tá um clima ameno, não muito quente, milagre, né? Mas gravando num dia diferente, devido às nossos inúmeros compromissos trabalhistas. Infelizmente, a gente ainda não consegue só viver de basquete, mas isso pode mudar se as pessoas apoiarem o nosso podcast, principalmente. Eu gosto que ela já chega fazendo merchan de todos, aí a Carol é maravilhosa com um jabá. Aqui em São Paulo também não tá um tempo muito legal, mas é realmente um dia diferente de sábado, para vocês verem como a gente ama, né, esse projeto. E a gente está aqui, né, no 5º episódio, e a gente vai dar as boas-vindas à Juliana. Pra gente começar com o pé direito, seja muito bem-vinda. Pode começar se apresentando aí pro pessoal e contando como é que nasceu o seu amor pela bolinha laranja. Oi, gente, boa tarde. Aqui quem fala é Juliana Ribeiro, tenho 27 anos. Vamos lá, né? Meu amor pelo basquete, eu vou confessar que surgiu do nada. Minha família sempre foi uma família que sempre colocou nós, crianças, né? O pessoal mais novo, para praticar esporte. Então, eu sempre fui de praticar esporte. Eu fiz de tudo um pouco, vários tipos de esporte. E um período da minha fase de adolescência, a nossa família teve uma crise financeira e eu tive que mudar de colégio. Eu estudava em um colégio particular e fui para um colégio público, lá na Tijuca. Eu sou moradora do Engenho Novo, né? Zona Norte. E tive uma companheira de turma que praticava o basquete e ela me convidou para fazer um teste no Tijuca Tênis Clube. Eu, como já era fanática por esporte, qualquer tipo de esporte eu ia, eu topei, fui no Tijuca Tênis Clube, fiz esse teste e fiquei. Quando a gente é nova, a gente tem tempo para tudo, né? A gente faz atletismo, faz handball, futebol, faz aula de inglês, Kumon, tudo que dá, né? Então, quando eu fui crescendo, nos meus 11 anos, 12 por aí, eu tive que escolher qual esporte eu teria que ficar. E o basquete foi uma escolha que eu não imaginaria querer dar progressão, né? Então eu fiquei com o basquete, tive grandes frutos, ainda colho muitos frutos com isso. E foi assim que começou, né? Comecei no Tijuca Tênis Clube, de lá ganhei bolsas de estudo, né? No Colégio Santa Mônica, lá no Caxambi. E aí foi daí para cima, né? Graças a Deus. Todo mundo pergunta se minha família, alguém é do esporte. Ninguém é do esporte. Minha mãe e meu pai sempre foram a favor de colocar a gente no esporte para ter algo que fazer. Não só o esporte, mas como cursos. Então, o basquete veio
a favor da gente, num período da nossa vida também que a gente não estava bem. E só vem agregando, né? E é muito... Você ia falar mais alguma coisa? Acabei te cortando? Não. E aí eu acho que é muito legal essa última fala que você falou, né? Que só vem agregando, porque a sua história com o esporte, assim como de muitas outras pessoas no Brasil, é a de superação e de transformação. Todo dia a gente comprova que o esporte, no caso específico que a gente está falando aqui, é o basquete, é uma poderosíssima ferramenta social que educa, que salva vidas e que transforma. Como você acabou de falar, você iniciou sua trajetória nas quadras com 12 anos, quando você fez aquela escolha, jogando no time pré-mirim, né, do Tijuca Tênis Clube. Aí o esporte te deu bolsa de estudo 100% num colégio particular, você participou de diferentes competições, disputou o Sul-Americano com o clube municipal, defendeu a Mangueira, onde você pôde dividir a quadra com grandes talentos. Inclusive a Rai, do LSB também, é formada na Vila Olímpica, né, da Mangueira, e ela descreveu pra gente quão importante foi na formação dela enquanto pessoa, enquanto atleta, e como contribuiu para o empoderamento dela como mulher. E aí você também já jogou campeonatos estaduais, foi convocada para a seleção carioca, até para a seleção brasileira. Você é uma mulher negra, guerreira como tantas outras, né? Afinal precisa ser. E eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito dessa transformação que o basquete proporcionou na tua vida e o que você ainda deseja conquistar, né? Já que você falou que continua agregando todo dia na tua vida. Bom, eu sempre fui uma menina muito acanhada. Eu acho que o esporte, o basquete, a educação veio também do basquete, me fez ter mais... Não é liberdade o nome, mas eu acho que é empoderamento, né? Me deu mais empoderamento de falar o que eu acho, de me impor, tanto dentro de quadra quanto fora de quadra. Às vezes eu levo um puxão até, que às vezes eu falo até demais, mas o basquete me mostrou esse lado, né? De que a gente pode falar o que a gente pensa, no seu devido ponto também. Mas é muito bom também ver que existe mulheres no comando. São poucos, mas a gente teve a base com a Ellen Rosa, né, lá da Mangueira. Ela não chegou a ser minha técnica, mas ela me ajudou muito na base também. E é muito legal ver que tem mulheres também dentro do basquete feminino. E sobre a questão de agregar, eu me acho uma pessoa muito nova no meio do basquete profissional. Então, eu só joguei 2 anos, né? Estou 3 anos no profissional, mas só joguei 2 anos por conta da pandemia, ano passado. E esse ano eu tive a oportunidade de vir jogar no Veracruz, que eu acho que é uma dos times mais inteligentes, mais bem portados dentro do esporte profissional. E eu pretendo agregar muito aqui, tanto para a minha vida quanto para a quadra. E é isso. Minha meta é chegar numa seleção brasileira, com certeza. Minha meta básica, assim, é seleção brasileira, mas eu sei que tem muito treino, muito trabalho, muito esforço, muito empenho da minha parte para chegar onde eu quero. E com certeza isso aí não vai faltar. Você falou sobre falar demais, então todas nós somos desse clube, né, Paola? Às vezes a gente fala demais e depois que a gente fica, poderia não ter me prestado esse papel, poderia ter ficado calada. Time das falastronas, mas a gente gosta, né? Sim, é melhor do que esconder as coisas, né? Exatamente. Bom, a gente tá criando realmente uma panelinha do LSB aqui, daqui a pouco vai ser LSB das Minas, o nome do podcast. Não é mais LBF das Minas. A gente falou com a Rai, falou com a Júlia e agora com você. Essa foi apenas a sua segunda temporada na LBF, como você falou, justamente por conta da pandemia, né? Foi uma temporada ainda atípica, com bolhas e um formato diferente, em que todas as equipes que disputaram o campeonato se classificaram aos playoffs. O LSB foi uma equipe queridinha da torcida, muito coletiva, como a gente falou, né? Teve a Tainá como MVP, e chegou justamente às quartas de finais, perdendo para quem, né? Pro Veracruz. Eu queria saber primeiro como que ficou o seu coração nesse momento, né? E dia 20 de setembro, o Veracruz anunciou a sua contratação para a sequência do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. E como você avalia a temporada que você fez, o que você espera do Campeonato Paulista e agora nessa divisão, assim, nesse confronto que já aconteceu ali com LSB e Veracruz, como você ficou com isso tudo? Bom,
Como eu acho que não é nenhum segredo para ninguém, a base do basquete carioca é bem inferior ao paulista, né? Até questão financeira. Então, falando do meu desempenho, tá? Em 2019, eu topei essa oportunidade de jogar profissional, mas também trabalhava. Até esse ano eu cheguei a trabalhar, mas eu sabia que eu precisava me dedicar mais para eu ter oportunidades dentro de quadra, para eu ter um bom desempenho dentro de quadra. Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil, eu largar um salário bom que eu tinha, assim, no meu trabalho, para me dedicar ao basquete. Porque, querendo ou não, a gente tem que sair da nossa zona de conforto para conseguir ter bom desempenho onde a gente quer ter. Então, esse ano, acho que foi em março, eu me desliguei do meu emprego, né? E me dediquei só ao basquete. Na hora eu consegui ver o meu desempenho, né? O meu benefício, assim, a minha evolução quanto a isso. Eu acho que foi muito bom para mim. Eu acho que se eu tô aqui hoje é porque eu me desliguei do meu emprego, eu dei oportunidade para crescer, botei a cara a tapa, treinava mais, malhava mais para ter bons desempenhos. Então, eu acho que isso foi a base de eu estar aqui hoje. Sair da minha zona de conforto, botar um pouco a cara a tapa para ter uma evolução necessária o suficiente para eu ter outras experiências melhores do que eu já tive. Então, é mais isso, né? Eu acho que uma frase que eu sempre falo para todo mundo é confiar no processo. Eu acho que a Rai também fala muito isso. Confiar no processo e sair da sua zona de conforto. Na zona de conforto tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo sabe onde está. Eu acho que fora da zona de conforto, eu acho que tá a chave de você, para você evoluir, para você crescer na vida. Queria fazer outra pergunta só antes disso. Porque nós somos curiosos, a gente queria saber o que você fazia antes. E assim, é muito interessante você falar isso, e importante mencionar essa divisão, né? De se dividir entre as quadras e um outro emprego formal. Porque muitas pessoas acham que a vida do atleta é só morango, né? Só coisa ótima, coisa perfeita. Não só acorda para treinar, entendeu? Acha que é só isso, assim, que a vida do atleta é só isso. E você tomar uma decisão no momento em que o país está uma bela de uma bosta, né? Porque tudo aumenta, a gente não tem certeza de nada. A cesta básica, que é o básico para todos nós, mais do que triplicou o valor de consumo. Então, tomar uma decisão dessas é muito complexo, né? Muito difícil. Eu sou formada em RH, graças ao basquete também. Ganhei bolsa pela Celso Lisboa, me formei lá e comecei a trabalhar no setor de administração de uma clínica de fisioterapia. Então, eu trabalhava com isso e também treinava, mas era uma correria só. Acordava às 5 horas da manhã, aí saía correndo do Grajaú e ia para Mesquita treinar, ou antigamente ia para Deodoro, né, na Vila Militar. E era só uma correria. Chegava em casa às 11 horas, meia-noite, para estar acordando 5 horas de novo no dia seguinte. Então, era uma luta constante. Ainda mas agora é mais satisfatório. Pelo menos isso, né? Um pouquinho mais satisfatório. Mas realmente você e a Rai são as mulheres das frases inspiradoras. Ela tinha falado também no confiar no seu processo. Abraçar, alguma coisa assim. Acho que era confiar ou abraçar o seu processo. Não, ame o seu processo. Era esse dela. Então, bem parecido. Vocês fizeram diferente para não copiar uma da outra, né? Admite aí. Não, ela sempre fala isso. Aí eu lembrei, puxei para mim. É uma leve adaptada, tá certo. E aí, um outro tema muito importante que a gente aborda em basicamente todo episódio é a pandemia e a saúde mental. Infelizmente, a gente tem que falar de pandemia, né? A gente tá vivendo numa pandemia há mais de 16, 17 meses, já até perdi a conta. A gente é bombardeado todo santo dia com notícias ruins, que deixam a gente angustiado, que dá o sentimento de impotência, né? Perante tudo que tá acontecendo, a gente parece que não consegue fazer muita coisa. Então, somado a isso, você é uma atleta desde cedo, acostumada a viver num ambiente de muita pressão, muita competitividade, tem um impacto emocional muito forte, né, do basquete.
A gente tem que lembrar aqui, a gente comentou na semana passada, quando a gente falou com a Rai, com a Júlia, o LSB ele tem uma psicóloga no quadro da equipe, e vocês tinham, né, um horário específico por semana com ela. Então, eu queria saber de você se você já recebeu algum tipo de acompanhamento psicológico ao longo da sua formação como atleta, quando você era mais jovem, e qual a importância dessa ajuda hoje, enquanto profissional. E, além disso, como é que foram esses meses, né, de quarentena, de isolamento social para você? Então, sobre acompanhamento psicológico, eu tive um pouco na Mangueira, e a Mangueira dava um pouco dessa assistência pra gente. A pandemia veio como um baque, né? Porque ano passado a gente estava totalmente estruturada, tinha o Sul-Americano, era na Avenida Militar, ia ser um campeonato totalmente diferente, com meninas novas, que a gente tinha na base, né? Assim, esse ano também foi, mas 2020 foi diferente, né? Para mim, a pandemia me trouxe muito mais empatia. Não que eu não tivesse, mas a pandemia veio muito forte pra gente. Eu ainda não me adaptei a voltar a assistir televisão. Eu assistia muito televisão e não assisto mais desde que a pandemia veio, porque eram só notícias ruins, só coisa pesada. Eu ainda oro todo dia, porque eu não perdi nenhum familiar, nenhuma pessoa muito próxima, mas eu senti muito por amigos meus que perderam. Então, foi muito difícil para mim a pandemia. A gente também, como time, né, na LBF, na LSB, a gente teve muitos momentos tristes por conta da pandemia, muito medo. E a Júlia, cara, a Júlia é surreal, cara. Eu falo surreal para não falar um palavrão, né? Mas ela tem a capacidade de confortar muita gente. Em 2019 eu tive um período antes da pandemia que todos os meus erros eu me julgava muito, me botava para baixo. E sempre quando acontecia isso no meio do jogo, eu me apagava, não voltava mais pro jogo, não conseguia voltar, tudo me martelava de uma forma surreal. E o trabalho da Júlia me ajudou muito nisso. Eu acho que esse trabalho de 2019 me ajudou a superar muita coisa com a chegada da pandemia. Eu não sou muito de falar essas coisas assim, mas essa questão de um passo de cada vez, tampar o buraco, me ajuda muito até fora da quadra, sabe? A Júlia tem um trabalho muito bom com a gente. Ela não tem noção do poder que ela tem entre a gente. Mas é isso. O basquete feminino teve tempos de muita glória e sucesso no passado, mas infelizmente o país atualmente tem uma memória bem curta, né? E é justamente o basquete feminino que menos recebe investimento, visibilidade, espaço, reconhecimento atualmente. Além disso, é muito difícil que as jogadoras profissionais consigam depender única e exclusivamente do basquete como fonte de renda, como a gente falou antes com você. Muitas precisam se dividir entre jogar, trabalhar e estudar. Na WNBA, por exemplo, são muitos os casos de jogadoras que, além de jogarem, são comentaristas ou vão disputar competições na Europa para complementar a renda, como a própria CP3, que é comentarista na TNT, quando não está na W. Ser mulher é uma luta diária dentro das quadras e fora delas. Você já afirmou que se acha uma mulher guerreira por jogar e trabalhar e que se pudesse se dedicaria 80% para o basquete. Seria outra jogadora, que agora, graças a Deus, você consegue se dedicar 100% ao basquete. Tudo que você quer é reconhecimento e voz para o basquete feminino, que eu acho que é algo que a gente bate muito na tecla, inclusive essa semana, só para a gente fazer um mínimo comentário baseado em dados relacionado ao salário de Sue Bird e LeBron James. Isso se tornou assim um caos, porque os homens não aceitam, que é injusto, mesmo com o aumento da... Como que fala, Paula? Da audiência nos jogos dessa temporada. Então, como a gente sempre fala, né? O pior é que muitas vezes o basquete feminino conquista um pouco de espaço e parece, assim, superficial o que acontece, né? As pessoas não se preocupam de fato
e com a modalidade, com a base em si. Ontem, por exemplo, foi anunciado o novo diretor da Federação Paulista de Basquete Feminino e é alguém que declaradamente acompanha pouco o basquete feminino. Com certeza teria muita gente, muita mulher mais preparada e qualificada para assumir essa posição. Então, são duas perguntas. Hoje em dia, você ainda tem que trabalhar, que ela já falou que não, mas assim, as jogadoras ao seu redor, que você convive, que ainda precisam trabalhar, qual a vivência que você consegue perceber, né, disso, se elas têm planos de se dedicar 100% ao basquete, e como você vê o futuro do basquete feminino, né? Com todos esses problemas de base que a gente viu nas últimas competições. A gente está transmitindo o Campeonato Brasileiro Sub-23, que é um campeonato novo, né, justamente para poder fazer as jogadoras de base terem essa oportunidade de disputar uma competição e tal. Mas a gente ainda observa que, por exemplo, muitas delas que teriam a idade para o Sub-19 não sequer participaram, né, ou sequer foram convocadas para a seleção. Então, como você vê todo esse cenário? Bom, muita pergunta, calma. Sobre meninas que trabalham, eu já vi a Carol França, que jogou comigo, também foi uma menina que trabalhava. A gente tinha que se deslocar, se organizar para estar em vários lugares ao mesmo tempo, em questão de viagem. Sobre o basquete futuramente, eu acho que a palavra certa é oportunidade e visibilidade. Eu acho que é o ponto-chave para a gente ter audiência ou ter a questão do patrocínio, a questão do salário. Eu acho que a visibilidade em si é o ponto-chave para isso. E questão de oportunidades também. Eu acho que tem que botar pessoas que sabem do basquete feminino, que estão ali para o basquete feminino. Sobre essa questão do Paulista, do diretor novo, ele é um cara que está presente, sim, no basquete feminino, mas que tem pouca vivência. Não vou falar mais sobre isso, mas eu acho que sim, precisa de pessoas que estão presentes, mulheres que sempre estão lá comentando, sempre apoiando a nossa causa. Com certeza. Eu acho que o que você falou é sempre a chave do problema, é o que a gente fala com a WNBA, até que a Carol trouxe. Eu não lembro os dados, mas tinha um aumento, acho que de mais de 40% de audiência dessa temporada da WNBA em relação à temporada anterior, né? Obviamente, tendo mais visibilidade, tendo mais audiência, você acaba também aumentando o patrocínio, aumentando apoio, aumentando parceiros, e isso também acaba contribuindo também no aumento do salário. Então é isso que a gente quer, e com certeza tem muita mulher muito qualificada para assumir essas posições de gestão dentro do basquete, que é o basquete feminino, né? Basquete praticado por mulheres. Então é uma coisa que a gente torce e espera, né? Então vamos ver como é que vai acontecer. E a gente vive hoje numa sociedade digital extremamente conectada, em que a gente sabe de tudo o que acontece, né, por conta das redes sociais. Os atletas, eles não são mais vistos meramente como profissionais do esporte. Eles são cidadãos que têm uma consciência política, que têm um papel fundamental na sociedade. Eles podem usar a voz como uma plataforma para ter uma influência positiva, se posicionar sobre assuntos essenciais, como racismo, machismo, homofobia. Essa é a visão majoritária que se tem nos Estados Unidos, apesar de alguns políticos ou comentaristas falarem coisas contrárias. E isso foi muito perceptível com protestos, né, no ano passado, em prol do movimento Black Lives Matter. No Brasil, a história é um pouco diferente, e grande parte dos atletas parece estar um pouco distante, assim, alheio dos problemas sociais. Então, a gente queria te deixar o espaço totalmente livre para você dar um recado para meninas que estejam ouvindo, que queiram começar a praticar o esporte, mas se sintam desencorajadas, para todo mundo que vê esporte e política como coisas separadas. Ou seja, o espaço aqui é teu para você falar o que você pensa sobre o papel do atleta na sociedade de hoje, para desabafar o que você quiser, eu sei que manda. Não vou desabafar, senão eu acho que eu vou ser cancelada. Mentira. Mas... Nunca, pode falar. Mas eu vou falar também por mim, se imponham, não tenham medo de falar o que pensam. Eu acho que tudo tem uma forma assim de se falar. Mas não tenham medo de se impor, botar a cara a tapa, mostrar o seu lado.
porque eu acho que a nossa força é maior do que a gente pensa, nós mulheres. Então, nunca tenha medo de se impor. Eu acho que tem muita mulher que ainda tem medo de se impor pelo que vai causar, pelo que o outro vai achar. Então, é só isso. Então se imponham, não é isso, Carol? Isso A gente aí. tem que se impor, né? Seja nas redes sociais, seja no mundo físico verdadeiro, né? Se impor. Sim, a gente precisa botar a boca no trombone, né? Precisa falar. Agora a gente vai para uma parte mais leve de curiosidades. A primeira coisa que eu queria perguntar é que eu observei bastante que o LSB, vocês tinham uma variedade de cabelos diferentes a cada jogos. Era nagô, era entrelace, entendeu? Era lace, era a Ghana Braids, enfim, era a trança comum mesmo, Putz, eu esqueci o nome. Mas era a box braid comum e tal. Eu queria saber se vocês combinavam, se vocês faziam com uma única transista só. Ou você falava assim, ai não, hoje eu quero fazer isso aqui porque eu quero uma entrelace bafo pra bater cabelo mesmo dentro de quadra. Quero saber como é que acontecia a combinação desses cabelos. Olha, nós somos muito bagunceiras nesse caso. A gente adora se arrumar. Não precisa ter motivo a gente estar querendo se arrumar. A gente é assim. A gente tem a nossa cabeleireira, né, do time, que é a Jessie, a francesa. Mas eu sempre gostei de mudar de cabelo. Não sei se vocês já perceberam, um dia eu tô de trança, um dia eu tô de cabelo longo, um dia eu tô com cabelo normal. Sempre gostei e sempre motivei as meninas a mudarem, a ter autoestima elevada, né? Até questão de... Eu falo muito com a França. França, se cuide, se sinta bonita, compra creme, perfume, se sinta cheirosa. Aí eu fico falando para as meninas, cara. Você pode me chamar de tudo, menos feia. Menos feia e fedorenta. A gente se arruma muito até para treinar, né? Então, eu falo isso também para as meninas se amarem, terem uma autoestima elevada. Porque se a gente não se amar, né, quem vai amar a gente? E a gente tem essa bagunça mesmo de sempre, me empresta rímel, me empresta batom, mas é isso. A gente tem esse costume, a gente não programa não de se arrumar, mas quando dá na telha a gente está sempre mudando. Eu achei importantíssimo esse recado que você deu, além da gente, né, falar e realmente estar presente, se impor, se amar. Não tem nada melhor do que se amar, e é engraçado você falando de ficar perfumada, porque a Carol tem, expondo a Carol, sempre sou eu, a Carol aqui, ela tem começado uma rotina, que ela sempre se hidrata, se perfuma, Gente, e é super importante. A Carol tem tanto hidratante, que a Carol não tem nem corpo pra tanto hidratante que a Carol comprou. Eu tenho bastante hidratante aqui, cara. Sempre eu chegava no treino, gente, olha o cheiro desse hidratante, olha esse perfume. Sim, é porque às vezes o hidratante ele é melhor do que um perfume, né? Que ele não incomoda tanto e ele deixa um cheirinho bom na pele. Sim, mas tem que se cuidar mesmo. Então esse é um outro recado que a gente dá, se cuidar e se amar. Isso aí é importante demais. Tá? Eu perguntei porque eu achei tudo, eu vi muitos jogos da LSB, eu achava tudo, que todo jogo, cada uma tava com cabelo diferente, sabe? Era uma entrelace, era só uma nagô aqui no começo com uma entrelace, era a box braid, era a box braid Chanel, entendeu? Vários cabelos em um jogo só. Isso que é bom. Isso é bom, representa, adorei. Muito boa pergunta. E agora tem uma pergunta que pode acabar causando não sei se você vai responder que tem ou não, mas um atrito com a Carol, principalmente que a Carol que é a fiscal dos times. Você torce para algum time, assim, na WNBA, na NBA, e você sonha em jogar com alguma jogadora? Não torço para um time da WNBA, mas eu sou muito fã de uma jogadora. Eu não sei pronunciar bem o nome dela. Haley Jones. Eu acho que é o nome. Qual time que ela joga? Eu acho que não lembro, não vou lembrar. Não tem problema. E para a NBA, você torce para algum time? Ela jogou a Eurocopa, se eu não me engano. Deve ter jogado, com certeza. Tanta jogadora na WNBA joga a Eurocopa também, né? E time da NBA é muito difícil, gente. Não tem time. Eu sou o time por temporada, no caso. Ih, o Carol é a torcedora modinha, já tô vendo tudo. Não, mas pelo menos ela não torce pro Los Angeles Lakers, né? É melhor que essa porqueira aí que você torce.
Tá bom, tá bom. Quero saber, porque se ela falou que torce por temporada, quem sabe em 2019, 2020 ela não torceu pro Lakers também. Não. Ah, tá bom. Não. Nossa, Não. tá bom. Fiquei Eu em posso falar minoria. uma coisa que vai causar intriga? Eu torço pra qualquer time que não tenha o LeBron James. Amor! Não, como assim? Nossa, isso aqui... Não, pera aí, eu preciso me recuperar. Vai me Peraí. matar. Eu vou realmente te matar. Como assim? Nada, Explica Paola. isso. Explica isso. Hoje a Paola tem 1,40 m, ela não consegue matar uma formiga. Que mentira! Não, eu preciso entender. Como assim? Me explica isso, por favor. Eu preciso tentar entender. O meu coração tá machucado. Gente, Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar? Calma. É porque não tem explicação. Tem, claro que tem. Ele é um jogador bom, mas eu acho que ele tem as suas deficiências também. Eu acho que ele não é tudo aquilo que fala, entendeu? Minha opinião. Ai, meu Deus, acho melhor. Carol, vai pra outra, porque eu fiquei realmente magoada. Eu vou absorver aqui, tá? Vou absorver. Pode ir, Carol. Absorve, Obrigada. Paola. Qual o seu filme preferido? Pode ser de basquete ou pode ser de qualquer gênero. Olha, eu pesquisei essa, tá? Porque... Amo, é uma pessoa que vem preparada. Não, Coach Carter é óbvio que todo mundo gosta, né? Mas um jogo de basquete que eu amo, mas não é bem de basquete, né? Só que eu acho muito fofa a história, que é Jogada Certa. A fisioterapeuta que cuida do atleta que se machuca e no final eles ficam juntos. Eu acho muito fofa. É muito bom. É com a Queen Latifah, não é? Isso. Eu adoro. É muito E é bom. com o Camon também! É verdade, é com ele. Nossa, esse filme é muito legal, sério, eu adoro. Eu amo ele. E um filme fora do esporte é A História de Eli. Eu gosto muito desse filme. Me mostra muita coisa que eu não via. É sobre Como? História de Eli. Vamos procurar aqui, deixa eu ver se eu já vi. História de... Eu já ouvi falar do livro de Eli, mas a história de Eli eu nunca ouvi falar, não. Livro. Agora você me confundiu. Eu acho que é o livro, Eu não acho é? que é o livro de Eli, que é com Denzel Washington, né? Isso. Que fala sobre a Bíblia. A história de Eli, no caso, é o que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai produzir esse filme. Meu Deus. É o filme que a gente vai produzir agora, entendeu? Foi apenas um spoiler que a gente soltou aqui, sem querer, querendo. É. Gente, eu queria falar que eu vi esse filme, tipo, vários pedaços dele, tipo, provavelmente o mesmo pedaço sempre. E eu nunca consegui assistir ele todo e compreender, sabe? Eu já anotei pra assistir novamente, pra eu assistir de verdade agora. Porque eu sempre vejo pedaços e eu fico... O que essa branca fica gritando, essa tosca? O que essa mulher... Sabe? Fico desse nível. Então, se alguém tiver visto, né, além da Ju, e quiser ajudar a Carol na compreensão desse filme, a gente está aberto para isso. Eu ainda não absorvi o que a Ju falou sobre o LeBron James, tô tentando aqui, mas vou continuar, né, porque a vida é dura mesmo, né? Desculpa, tem gente com mau gosto, falei mesmo. Já causou intriga ou causo também, né? Olha. Fazer o quê? Qual é o lugar que você tem mais vontade de visitar? Grécia. Gosto muito. Também queria. Cada paisagem mais bonita do que a outra, né? Aqueles mares azuis, assim, maravilhosos. Agora a gente vai tocar num ponto bem delicado, porque já recebemos Rai, já recebemos Júlia, e elas já falaram que o clima é de muitos risos, muito ameno, muita comédia no vestiário. Você tem alguma história dessa vez tem que contar, gente, pelo amor de Deus. Toda vez não vou contar, não vou expor. Tem que expor sim, momento exposed. Você tem alguma história divertida para compartilhar com a gente? Pode colocar as meninas em saia justa. Cara, deixa eu pensar. Porque como a Rai falou, cara, é muita história engraçada e que a gente expõe as meninas, né? Então tem que pensar com carinho. Mas vou contar uma história que estava só... Foi até recente, né, no caso. Tava só eu, Maiara, e foi na casa, tá? Tava eu, Maiara, Nazinha e Letícia. A Maiara é uma pessoa muito engraçada. Para você ver ela chorando, tem que ser uma coisa muito, muito, muito séria. E a gente estava na sala vendo TV, eu, Nazinha e Letícia. E Maiara estava na cozinha fazendo comida.
A gente rindo a beça de assuntos aleatórios. E do nada a Mayara sai da cozinha chorando aos tantos. Gente, minha mãe. Eu falei, Mayara, pelo amor de Deus. A gente ficou desesperada, né? Quando a gente foi ver, era a Mayara com a cebola na mão, porque ela tava cortando cebola e começou a chorar. Só que a gente ficou tão desesperada que a gente nunca viu a Mayara chorar, e a gente se mijou de rir na hora, porque todo mundo levou a sério. É uma coisa boba de se contar, mas na hora foi tão engraçado. Foi tão engraçado que, nossa, eu fiquei muito desesperada, muito desesperada. Porque a Mayara também ama a mãe dela, até a mãe dela como base, como todo mundo tem. Mas foi um choque, foi muito real o que aconteceu. Pareceu muito real. E a gente ficou muito desesperada. Depois a Mayara ficou rindo da nossa cara, de retardada, que a gente ficou muito desesperada mesmo. E depois gargalhou de rir. Mas eu gostei da história. Foi mais, assim, específica do que as meninas. E pelo que eu tô percebendo, é a Mayara que é a palhaça da turma, porque todo mundo fala dela. Isso. A Mayara é o ponto-chave, meu filho. Ficar do lado da Mayara, você não consegue ficar triste. Pode ter certeza. Pode, então a gente estamos convocando a Mayara. Se você estiver ouvindo. Por favor, você faça essa ponte pra gente, tá? Se você estiver ouvindo Mayara, você está convocada, né? Intimada, né, Carol, a vir depor aqui e contar histórias e expor as outras também, né? Que todo mundo expôs você já, não foi? Eu só tenho uma reclamação a fazer. Só uma reclamação. Gostaria de pedir para o LSB providenciar para no dia que a gente juntar todas elas um bolo, né, um salgado, porque tem tanta coisa bonita no Instagram deles, elas fazem propaganda também, né? A Ju fazia no caso, mas providencia um bolo pra gente, uma torta, né, Paola? Pra gente comer no dia dessa fofocagem toda. Seria a coisa mais gostosa do mundo, imagina, mulheres comendo coisas gostosas e fofocando. Tem coisa melhor que isso? Acho que não. Eu falo pro meu gestor, esse foi o melhor patrocínio. Vocês conseguem, assim, aproveitar bastante das comidas também? Bastante. Tem vezes que eles levam bolo pra gente, salgadinho. Nossa. Ai, que delícia, nossa. Agora até dá vontade de perguntar, assim, qual foi a coisa mais gostosa que você já comeu? Não, e outra coisa, tá vendo, gente? O pessoal que treina e fica falando, não pode comer isso. Atleta aqui, ó, come bolo e salgadinho. Por que eu não posso? Pelo amor de Deus, né? Diz tudo, realmente. É o terrorismo alimentar de hoje em dia, né? Dos coaches lá que falam as besteiras. Mas eles fazem certo, eles dão pra gente antes do treino. Na hora do treino a gente faz tudo. Pois é, até te dá aquela energia a mais, né? Todo aquele combustível de açúcar ali. Nossa, que delícia. Carol, gostei da sua ideia, apoio a sua ideia. Então, por favor, Ju, você chame a Mayara e nas próximas a gente vai ter todo um monte de festinha. Como se fosse festa de criança, que não tem nada melhor que festa de criança. Eu adoro festa de criança. Eu adoro. É a melhor festa de criança. Gente, quem foi que inventou que depois que a gente cresce, de nosso aniversário tem que ser jantar? Quem foi que inventou essa palhaçada? Tem que ser, tipo, festa de criança pra sempre, entendeu? 3 centos de salgado, docinho, um bolo, torta. Umas 6, 7 horas, quente. Né? 6, 7 horas de duração. Nossa. Tudo, refrigerante, entendeu? Todo mundo sai feliz com o bucho cheio, arrotando até o dia seguinte, ainda leva aquela marmitinha pra comer depois em casa. Gente, melhor do mundo, né? Nossa, a melhor coisa. Por isso que criança é feliz, gente. A gente que destrói essas coisas com essas chatices de adulto. Então eu também apoio isso. Aí, pra gente finalizar essa sessão curiosidades, né? Qual é o teu maior sonho, Ju, na vida? Assim, pode ser a nível pessoal, profissional, o que você quiser. Pessoal, a gente não pode falar, né? A gente é aquele que espera alcançar para falar. Mas um sonho que eu tenho é dar o dobro do que minha família me deu, né? Sempre agradecer a tudo que eles fizeram comigo. Meu pai, minha mãe, minha madrinha, meus tios. Então, uma meta que eu tenho, um sonho que eu tenho é recompensar tudo que eles fizeram por mim e fazem até hoje, né? E agora a gente vai ver se ela realmente está estudada ou não, né, Paola? Agora que são elas. Agora é a hora. Você vai ter a difícil missão de escolher 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive sem e que definem quem é Juliana. Primeira pergunta. Amigos e família pode ser um só? Não. Oh. É isso aí.
Eu gosto que a Carol ela é dura, entendeu? Não, você que se vire. Tá bom. Primeiro lugar, família. Segundo lugar, amigos, né? Eu tenho poucos, mas são aqueles que eu não vivo sem, estão comigo sempre quando eu quero. E também família, né? Minha família é meu porto seguro, sabem tudo que eu faço. Até as besteiras que eu faço eles sabem, mas estão sempre do meu lado, sempre, ou puxando a minha orelha. Terceira coisa, música. Eu gosto muito de música, de qualquer tipo, eu sou muito eclética. Deixa eu ver. Meu Deus. São 5, né? Isso, são 5, já foram 3. Ai, meu Deus. Praia. Praia. Ai, gente, sol. Muito sol, praia. Amo também. E viagens. Eu tenho sonho de viajar com a minha família, mas eu gosto muito de viagem. Então, o que me representa é família, amigos, música, praia e viagem. Foi boa, Carol, gostei. Estudou bem, né? Tudo bem. Não, isso eu fiz agora. Deu uma brecada ali no meio, pareceu que estava despreparada, mas voltou com tudo. E fez sentido, né? Porque você falou que você quer conhecer a Grécia, a praia, viajar, então você interligou bem aí as escolhas, foi bem coerente, aprovada. Passou com nota 10. Mas aí falta o último desafio. Já que você falou que você ama música, a gente monta uma playlist, né? Com a ideia da Carol, ela tá montando, essa playlist já tá enorme. Todo mundo que passa pelo NBB das Minas e pela LBF das Minas, escolhe uma música que representa ele. Pode ser uma música do momento, uma música que mais ama, qualquer música. Então, escolhe uma música que seja importante pra você, já teve um pouco de tudo até agora, e como você ama música e é bem eclética, acho que não vai ser tão difícil. Ou na verdade vai, não sei. Vai ser difícil. Mas você estudou. Não, uma música, calma aí, gente. É porque tem tantas músicas. Ai, que difícil. Pois é, a gente aqui faz pergunta difícil. Tal qual a vida de um atleta. A vida não é um morango. É feita de situações difíceis. Exato. Então, Só porque eu falei que você passou com nota 10, aí você me quebrou as pernas, hein? Tá caindo a nota, hein? Vou Caiu. botar uma que eu tô ouvindo muito, que eu acho que a letra às vezes me faz refletir, que é do Matuê. Quem manda é a 30. Eu acho que ele fala sobre guardar dinheiro para a família, sobre a trajetória dele. Eu tô ouvindo muito ela. Então, Boa. Assisti muito. Diminuiu um pouco a nota pela demora na resposta, mas faz parte também, então. E eu vou julgar porque escolheu o Matuê, tá? Desculpa, vou julgar porque escolheu o Matuê. Vai cair a nota dela pra 7 agora. Ela não gosta do LeBron James, caiu pra 6. As nossas ideias não se combinam, né? É verdade, tudo bem. Mas como você também não gosta do LeBron James, escolheu ali, aí pronto, aí foi pra 6, tá? Então você não passou tão bem assim, ficou quase que fica de recuperação. Eu passei, o importante é passar. Tá bom, vai. Tudo bem, tá certo, né, Carol? Passou Arrastada ali na média, mas passou. Isso que importa. E aí, com isso, a gente finalizou esse papo para o qual você estava preparada, apesar desses últimos deslizes bem recentes, né? O do LeBron James não foi um deslize, foi um desabamento de terras ali, mas tudo bem, fazer o quê? Não absorvi, tô chateada com isso. Mas agora que a gente encerrou o papo, queria que a Carol desse as palavras finais dela, antes de você aí também dar suas palavras finais. Carol? Queria agradecer a Ju por topar o convite, por gravar com a gente no final de semana, antes de tudo, né? Responder todas as nossas perguntas, porque tem coisas que alguns atletas talvez não curtiriam tocar nesses assuntos e falar abertamente sobre isso. Entrar na brincadeira que a gente propõe de tudo. Nossa intenção é realmente abrir esse espaço, né, para que atletas possam falar mais da modalidade, das suas trajetórias dentro do basquete, né? Falar sobre tudo, então queria agradecer, foi um episódio excelente, mas tivemos 2 desabamentos de terra, né, durante o processo, acontece, né, e é isso. Desabamento, na verdade vou repetir, um desabamento de terra e o outro não tem nem palavra, abriu uma cratera no chão aqui, né, com o LeBron James, fazer o quê, né, os maus gostos, né, Carol, acontece realmente. Agora, desculpa, Ju, né, você nunca mais vai querer falar com a gente, é uma brincadeira, agora é com você aí, pode dar a sua palavra final para todo mundo estar te ouvindo, se quiser comentar alguma coisa a mais, fala pro pessoal onde te seguir, o espaço é todo teu.
Eu quero agradecer a vocês, parabenizar pela oportunidade que vocês estão dando, pela visibilidade que vocês estão dando para o feminino. Acho que vai ser uma porta muito, muito boa para as meninas, até para vocês também. E é isso. É só agradecer mesmo. Obrigada. LeBron James, ele é bom jogador, mas não é o melhor para mim. Ai, é isso. Para! Eu tava tentando esquecer que isso! Olha, os fãs do LeBron James vão ver esse episódio e vão chorar que nem eu aqui. Vai fazer o quê? Mau gosto, espero que você melhore esse gosto. Quem sabe a gente não faz um episódio daqui a alguns meses e você não mudou essa opinião errada que você tem aí, desculpa. Falo mesmo. Então, eu queria também te agradecer, né? Porque, como a Carol falou, é um final de semana, você teve jogo ontem com o Veracruz. Desejo toda sorte para a sequência do Campeonato Paulista e depois para tudo que você fizer. Obrigada, Carol, como sempre, pela parceria nesse sábado chuvoso que dá vontade de dormir. E é isso, fiquem atentos aí para o próximo episódio. Vamos fazer uma panelinha aí para a Mayara vir para cá, para o LBF das Minas, e para a Sodier também mandar uns doces para a gente fofocar. Porque, como diz a Carol, fofoca edifica a alma. Até a próxima. Patrocina a gente, manda bolos doces e salgados. Por favor, patrocine, que a gente merece. E é isso, até o próximo LBF das Minas e sigam com a gente a sequência aí do Campeonato Brasileiro Sub-23. Tchau!